Bem-vindos à Assembleia Geral de Credores Virtual, organizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Para que a Assembleia transcorra de forma mais eficiente, vamos auxiliá-lo na descoberta dos comandos desta plataforma. Primeiro, defina por onde você irá acessá-la para participar da solenidade, pelo computador ou pelo celular. Se a opção escolhida for pelo computador e houver o interesse em exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior direito, no campo Bate-Papo, clique em Digite sua mensagem e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar o seu microfone e autorizar a sua fala. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo ao lado da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Agora, se você acessar essa solenidade pelo celular e deseja exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior esquerdo, selecione o ícone Bate-Papo e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar o seu microfone e autorizar a sua fala. Você deverá permitir que a câmera e o microfone sejam ligados, clicando em Sim. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Lembramos que as ressalvas serão preferencialmente enviadas através de PDF para o e-mail contato@ajude.com.br. Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Problemas técnicos ou dificuldades com a plataforma? Contate nosso suporte através do WhatsApp 51 99207 1200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los. Boa tarde, senhoras e senhores. É uma honra presidir este ato. Eu sou André Esteves, sócio da Esteves Guarda Administração Judicial. Neste ato, atuando no caso da recuperação judicial do Grupo Synergy, que são as empresas Synergy Novas Mídias e Newsstand and Bus, veiculação de publicidade limitada, ambas em recuperação judicial, perante o processo de número 516.8280-10.2025.8.21.0001. Irei presidir este ato conforme prevê a lei, artigo 37. Aproveito para saudar, neste momento, os procuradores das recuperandas, bem como demais presentes, credores, representantes aqui neste ato. Neste momento, estamos falando de uma continuidade da segunda convocação que está em continuação do Grupo Synergy, nos autos que o processo já referido, do segundo juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre. Essa Assembleia de Credores foi instalada em 29 de abril de 2026, ocasião em que houve tratativas de acordo e continuidade de tratativas de acordo, com a suspensão redesignada para a data de hoje, dia 30 de junho de 2026, às 15 horas. A suspensão foi aprovada pelos credores nos termos da ata anterior. Aproveito o ensejo para registrar que o Banco do Brasil será secretariado dos trabalhos por meio da sua representante, doutora Cláudia Florindo, que foi convidada e aceitou para participar neste ato para secretariar os trabalhos na forma do artigo 37 da lei. Se houver alguma oposição, peço que alguém faça constar por voz ou por chat. Aproveito para observar que eventuais ressalvas ou apartes devem ser enviados via e-mail, preferencialmente, mas também pelo chat. E eu observo que a Caixa Econômica Federal mencionou às 15 horas que havia enviado ressalvas via e-mail. Então, já foi verificado que foi feita essa menção. Só peço que conste no chat, por gentileza, qual é o e-mail para o envio de eventuais ressalvas, se for o caso de alguém pretender assim fazer. Quanto ao quórum, em relação ao quórum, eu destaco
que, por se tratar de segunda convocação, está dispensado o quórum mínimo, porque este ato prossegue independentemente de quórum mínimo. De toda forma, apenas para conhecimento, acho que seria positivo para todos saberem qual é o quórum que está presente neste ato. E, portanto, 100% dos credores da classe 1, em continuidade, classe 2 não se faz presente neste ato, classe 3, 100% dos que estavam previstos para a continuidade deste ato. Os objetivos para esta Assembleia Geral de Credores permanecem sendo a deliberação sobre o plano de recuperação judicial para aprová-lo ou rejeitá-lo, mesmo que possa ser modificado durante a própria Assembleia. Eventual modificativo pode ser votado também neste ato ou em continuação, se assim for assim deliberado. Da mesma forma, é possível constituir o comitê de credores se for de interesse e outras matérias que possam afetar ou ser de interesse dos credores nos termos da ordem do dia. Aproveito para observar que, em cumprimento à decisão proferida na impugnação de crédito número 529.588-81.2025.8.21.0001, a votação será apurada em 2 cenários em relação ao Banco do Brasil, por conta do que foi solicitado naqueles autos. No primeiro cenário, será considerado voto do Banco do Brasil pelo valor incontroverso de R$ 5.221.372,80. E no segundo cenário, será considerado pelo valor incontroverso acrescido de R$ 5.454.669,06. E de forma tal que o valor total será considerado como R$ 10.676.041,86, na classe 3. Fica consignado que a validade do cômputo da parcela controvertida depende de resultado final da impugnação, mas será computado em 2 cenários para, caso queiram, tanto credores, devedora, possam falar nos autos, se assim pretenderem. Feitas tais ponderações, eu passo a palavra aos procuradores das recuperandas para a manifestação de como pretendem sugerir o prosseguimento do feito para este momento. Boa tarde, doutor André, tudo bem? Me escuta? Sim, alto e claro. Perfeito. Então, boa tarde aos credores, procuradores e demais presentes. Agradeço em nome do Grupo Synergy a disponibilidade de todos para estarem presentes aqui hoje. Inicialmente, doutor, gostaria de pedir a consignação em ata do acordo que foi celebrado entre o BRDE e o avalista Eduardo. Ele está constando no evento 270 dos autos da RJ. Na manifestação que foi protocolada em conjunto, o credor manifesta ali que, em virtude da assunção da dívida, ele pede a sua exclusão, né, do BRDE, do quadro geral de credores, e nós, na condição de recuperandas, viemos apenas concordar e ratificar nossa posição de concordância da exclusão do banco nos termos da manifestação do evento 270. Certo? Só para conhecimento, a decisão do caso o acordo do BRDE recebemos, estamos cientes, fomos cientificados antes deste ato. Na compreensão desta administração judicial, o que eu observo é que não vejo até o momento qualquer óbice que o acordo tenha acontecido. Isso não é um problema, pelo menos até o momento. Quanto à questão do cômputo no quadro de credores, claro, depende de uma homologação judicial e, portanto, para esses efeitos, nós consideramos que o BRDE ainda está classificado no quadro geral de credores, mas, se eu bem entendi, existe uma ideia do BRDE de não votar. E, portanto, se não votar, me parece que não há nenhum prejuízo ao ato, não há impedimento legal que assim ocorra. Então, de forma geral, por mais que eu considere ainda dentro do quadro geral de credores, me parece que isso não é um óbice a que, se for vontade do credor, não vote e que isso não traga prejuízo a ninguém, inclusive a própria recuperanda.
Perfeito, doutor, estamos de acordo. A nossa ideia é apenas consignar em ata a nossa posição também. Perfeito. E, dando prosseguimento, né, quanto ao plano de recuperação judicial em si, nós ainda estamos concluindo as negociações, não alcançamos ainda a totalidade dos credores, já evoluímos o cenário com diversos credores, mas ainda não todos, e visando a apresentação do modificativo, onde a maioria seja contemplada, gostaríamos de colocar, então, em votação hoje a suspensão do tempo restante, né? Que a gente teria mais alguns dias, mas a nossa sugestão seria para retomada no dia 23 de julho. Por uma questão de agenda, a gente já traz a nossa sugestão e possibilidade de data. Compreendido, então a sugestão é que façamos uma suspensão até o dia 23 de julho para prosseguimento. O horário seria qual horário? De tarde ou de manhã? De nossa parte, não teria empecilhos. A gente previamente indicou para reservar uma possível data a ajude e eles nos sinalizaram que teriam apenas amanhã disponível. Então, a nossa sugestão seria já alinhada também com a expectativa e possibilidade da ajude. Tranquilo, então vamos considerar como 10 horas da manhã, conforme previamente sugerido. Não vemos óbice da nossa parte, salvo equívoco, aqueles 90 dias previstos em lei não se excede, porque vai dar 85 dias, mais ou menos. Então, vai dar menos do que o previsto em lei, e, portanto, não depende de decisão judicial. Da parte da administração judicial, não se verifica óbice. Antes de submeter à votação, algum credor gostaria de se manifestar previamente ao pedido? Nenhuma manifestação. Então, peço por gentileza que se colhe a votação para prosseguirmos dia 23 de julho, às 10 horas da manhã, em continuidade a este ato. Claro, somente podendo participar quem já está credenciado para o ato, não podendo participar novos credores. Então, 23 de julho, às 10 da manhã, seria suspenso até essa data. Quem é favorável à suspensão, vota sim. Quem é contrário, vota não. Então, peço, por favor, que colham a votação, por favor. Para iniciar a votação, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de votação, onde deverá inserir o login e a senha recebidos por e-mail. Ao ingressar na tela de voto, verifique se todos os credores cadastrados através de seu e-mail estão listados. Você terá 3 opções de voto: aprova, não aprova e abstenção. Selecione uma das opções e confirme se estiver correta. Se não estiver certo da opção selecionada, basta clicar em cancelar e repetir o procedimento. Mas não esqueça, após confirmado o voto, não será possível alterá-lo. Agora, se você é representante de diversos credores e estes possuem o mesmo posicionamento, você poderá votar em lote selecionando as opções verde para aprovar, vermelho para reprovar ou amarelo para a abstenção de todos. Selecione uma das opções de voto e confirme. Se os credores possuem votos divergentes, não se preocupe. Você poderá realizar individualmente o voto da minoria e, na sequência, em lote, o voto da maioria. Primeiro, realize o voto da minoria individualmente, selecionando o voto aprova, não aprova ou abstenção. Repita o procedimento para todos os credores que têm voto divergente daquele escolhido para a maioria. Concluído, vá para a votação em lote, selecionando as opções verde para aprovar,
vermelho para reprovar ou amarelo para abstenção de todos. Automaticamente, todos os credores que não tiveram voto individual serão selecionados. Escolha uma das opções e confirme. Pronto, concluída a votação, feche a página e retorne à tela da Assembleia. Boa votação! Bom, pelo que verifico, todos os votos foram colhidos. Ao que tudo indica, me parece que em ambos os cenários foi aprovado. Me parece que, a priori, em ambos os cenários foram aprovados. Foi aprovado o pedido, por conta de que apenas nesta demonstração 11,35% seriam contrários. Peço só um instante para poder apresentar os dois cenários na tela. Este é o segundo cenário agora em tela. O anterior teria mais ou menos 89% de aprovação, agora 92% de aprovação aproximadamente, considerando o outro cenário do Banco do Brasil. Portanto, temos já os dois cenários apresentados em tela, com ampla maioria aprovando. Me parece, portanto, que está aprovada a suspensão da Assembleia de Credores, com retomada dia 23 de julho, às 10 horas. Inclusive, teve uma questão formulada ali no chat, confirmando se é 10 horas da manhã, então só para confirmar que é 10 da manhã. Não é às 15 horas como está sendo este ato, está sendo alterado o horário que foi expressamente referido. Então, consignado que nós temos os dois cenários, ambos aprovando, coletados os votos, nós precisamos apenas proclamar o resultado, que é a suspensão efetivamente dada em ambos os cenários, e eu
tenho que precisamos só projetar a ata, que já está na tela, e farei a leitura para que tragam eventuais impugnações. Então, ata de Assembleia Geral de Credores, segunda convocação, Synergy Novas Mídias Limitada em recuperação, News 10 and Buzz Veiculação de Publicidade Limitada também em recuperação, processo de recuperação judicial número 516-8280-10.2025.8.21.0001, do segundo juízo da Vara Regional Empresarial de Porto Alegre, RS, no dia 30 de abril de 2026, às 15 horas, por meio da plataforma. Na verdade, está escrita a data errada. Constou que no dia 30 de junho de 2026, às 15 horas, por meio da plataforma virtual utilizada pela Ajude Tecnologia, a administradora judicial Esteves guarda a Administração Judicial Limitada, sob a presidência do Dr. André Fernandes Esteves, e tomou os trabalhos suspensos. As recorandas estiveram logadas no sistema, sendo representadas pela doutora Paola Carvalho, doutora Natália Berlitz e doutora Carolina Rodrigues, em atenção ao disposto no caput do artigo 37 da Lei 11.101 de 2005, permaneceu secretariando os trabalhos o credor Banco do Brasil, representado por Cláudia Florindo. Devidamente cadastrados, compareceram mediante login no sistema por si ou por seus procuradores, os credores constantes da lista de presença anexa, titulares 100% dos créditos habilitados na classe 1, 0% dos credores habilitados na classe 2 e 100% dos credores habilitados na classe 3, percentuais baseados no quórum de presença da solenidade de instalação. Tá? Então, esse é o critério. Por favor, pode baixar? Com a palavra, o presidente declarou retomada a Assembleia Geral de Credores, instalada e suspensa em segunda convocação no dia 29 de abril de 2026, cuja ordem do dia era a instalação da Assembleia de Credores, designação de um secretário para escolha do administrador judicial entre os presentes, aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial apresentado pelas recorandas, constituição do comitê de credores, a escolha de seus membros de substituição e outra matéria que possa afetar interesses dos credores. Concedida a palavra à procuradora das recorandas, a doutora Paola requereu inicialmente que fosse consignado em ata o acordo celebrado entre o credor BRDE e o avalista Eduardo, noticiado no evento 270 dos autos da recuperação judicial, por meio do qual o credor requereu ainda sua exclusão da relação de credores. Deste modo, a procuradora ratificou a concordância das recorandas com os termos do referido acordo. O presidente esclareceu que tomou ciência do referido acordo, não havendo até o momento qualquer óbito à sua celebração, ressaltou, contudo, que eventual alteração do quadro de credores depende de homologação judicial, motivo pelo qual o crédito permanece, por hora, relacionado à lista de credores. De toda forma, esclareceu que o BRDE informou que não participaria da votação, de modo que a manutenção do crédito na relação de credores não acarretará qualquer prejuízo. Em ato contínuo, a procuradora das recorandas informou que as negociações com os credores estão em fase final, tendo evoluído significativamente, embora ainda não tenham alcançado a totalidade dos credores. Diante disso, visando a apresentação do modificativo ao plano de recuperação judicial, requereu a suspensão dos trabalhos para retomada no dia 23 de julho de 2026. Peço que anote às 10 horas. Ainda mais que a gente está alterando o horário, seria, acho que, prudente ter mais informação do que menos informação para evitar algum lapso. Pelo presidente, foi informado que o prazo de suspensão requerido se encontra dentro do período máximo previsto no artigo 56, parágrafo 9 da Lei 11.101, razão pela qual, pela administração judicial, não há óbice à deliberação. Ato seguinte, foi oportunizado aos credores o direito de fala. Ausentes solicitações de fala, demonstrou aos seus participantes, por meio de vídeo explicativo, a utilização da plataforma virtual para cômputo dos votos. Esclarecidos os credores, submeteu-se à votação a proposta de suspensão da Assembleia Geral de Credores para a retomada dos trabalhos em 23 de julho de 2026, às 10 horas, obtendo-se a aprovação de 85,65% dos credores, cujo resultado foi compartilhado em tela e lido pelo presidente. Registra-se que tal cenário considerou o Banco do Brasil pelo crédito de 5.221.372,80. Em atenção à decisão proferida no incidente processual de número 529.5688/81.2025.
8.21.0001, realizou-se novo cômputo de cenário, considerando o crédito do Banco do Brasil pelo valor incontroverso de 5.221.372,80, acrescido do valor controvertido de 5.469,06, totalizando 10.676.041,86 na classe 3, oportunidade em que a proposta de suspensão foi igualmente aprovada por 92,29% dos créditos presentes. Portanto, ampla maioria em um dos casos. Os credores Banrisul, Santander e Caixa apresentaram ressalvas por e-mail que seguem em anexo à presente ata, passando a integrá-la para todos os fins. Por fim, registrou-se que os credores já habilitados para esta convocação não necessitam proceder com novo cadastramento. Apenas em caso de necessidade de alteração de procurador será necessário o envio de documentação com antecedência mínima 24 horas no site. Ali está mencionado o site estevesguarda.br/assembleias. A presente ata de assembleia vai ser assinada pelo presidente, eu, pelo secretário, pelas recuperandas e por 2 membros de cada classe presente, por meio da plataforma ClickSign, cujo link de assinatura será enviado por e-mail e será submetido ao juízo em até 48 horas, assim como estará disponível no site da Administração Judicial, acompanhada da lista de presença. A íntegra da gravação da Assembleia poderá ser acessada nos canais da própria Administração Judicial, Estevesguarda, e da Ajude no YouTube. Assinam eu pela Administração Judicial, a doutora Paola pelo Grupo Synergy, a doutora Cláudia pelo Banco do Brasil, ainda pela classe 1, doutor Laurence, por 2 credores, e depois na classe 3, a doutora Cláudia, novamente, Florindo outra vez, e André Alessagulo pelo Banco Santander. Dito isso, se não houver mais nenhum apontamento, aqui houve uma dúvida lançada, credenciamento a partir das 9 horas, sim, porque é 1 hora antes o credenciamento abre para o ato, foi mencionado. Não havendo mais dúvidas, declaro encerrado este ato. Peço que consultem suas caixas de e-mail para assinar a presente ato. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, Tetá.